bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais e hoje nós vamos falar sobre os fenícios e os persas cerca de 2300 antes da Era Comum a 65 da Era Comum. Os fenícios eram localizados no Oriente Médio e sua costa voltada para o mar Mediterrâneo. E proporcionou isso uma grande navegação, ou seja, grandes conhecedores de técnicas de navegação e, por consequência, chamados de povos do mar. As principais rotas em que eles trabalhavam eram Egito, as cidades gregas, as caravanas para a região central do mar Mediterrâneo. Os contatos com outras civilizações foi muito importante para o desenvolvimento de sua cultura, surgindo em função do próprio comércio uma linguagem nova, uma criação, por exemplo, que era o alfabeto latino, que teve origem fenícia e incorporada pelos os romanos. Esse alfabeto constituído de 22 letras, todas elas consoantes, e os gregos originou assim o alfabeto brasileiro. As guerras púnicas foram os três conflitos entre os cartagineses, os antigos fenícios, e os romanos pelo controle do mar Mediterrâneo. As cidades-estado, elas se organizavam numa espécie de república plutocrática, uma elite. Eram formados, então, por dois líderes, que eles eram eleitos naturalmente por essa elite, chamados de dois sufetas. Esses sufetas, eles tinham uma responsabilidade de administrar tanto a política quanto a economia. Já o outro, ele tinha obrigação de organizar o exército e defender o território. Criaram, então, uma língua portuária para garantir a força do comércio. E sua ascensão durou mais de 1000 anos. Sem a formação de um Estado forte, de um Estado centralizador, de um Estado centralizado, não conseguiram reagir às invasões dos persas, liderado por seu rei Ciro, que estabeleceram sua organização política, dividindo a região em 4 satrapias. Essas cidades viviam em função dos persas, que é Sidon, Tiro, Argos e Biblos. Os persas, então, aprenderam as técnicas de construção de embarcação e ainda utilizaram na guerra, ou seja, eles aproveitaram o conhecimento do povo dominado e aproveitaram também para usar esses conhecimentos na guerra. E no ano de 332 a.C., o macedônio Alexandre o Grande, ele atacando os principais cidades-estado, Tiro, depois Sidon e outras, foi conseguindo essas vitórias. Aliás, o Alexandre o Grande, ele tinha em torno de 1,59 m, morreu aos 33 anos, e ele queria conquistar, porque como ele era filho de Felipe II, o pai dele havia conquistado muitas terras. Ele tinha medo do pai dele conquistar todo mundo e não sobrar nada mais para eles, porque ele tinha muita sede de poder, muita sede de conquista. E então ele começou a criar e ainda acreditava muito na cultura. Ele tinha bons professores, tinha professores excelentes como Ptolomeu, e ainda ele estudava e procurava as artes e o conhecimento no sentido amplo. Uma curiosidade é que ele não tinha um cavalo, e um cavalo muito bravo.
E esse cavalo bravo, ele pediu então ao pai que desse esse cavalo. Ele falou, não, esse cavalo é muito bravo, você não vai conseguir montá-lo. E então ele acabou apostando com o pai de que faria isso, aceitaria. E então ele, para vocês observarem tal qual era astuto, que ele observou então que o cavalo tinha medo da sombra, e então ele virou o cavalo para o lado contrário do sol e conseguiu montar no cavalo, porque o cavalo não teve medo. E esse cavalo teve com ele praticamente toda a sua vida. Tanto que uma das cidades que ele construiu, Alexandre construiu, ele deu o nome de Bucéfalo, que era o nome do seu cavalo, que significa sem cela. Tá? E toda a cidade que ele construía, que era mais de 100 cidades, ele sempre colocava ou criava uma biblioteca, pavimentava as ruas, canalizava a água, ou seja, ele era muito ligado a essa infraestrutura e ao conhecimento. Tá? E durante o jugo macedônio, ele também usava muito a questão do helenismo grego, que teve grande força. Ou seja, ele foi um grande difundidor da cultura grega, a influência, o pensamento grego, porque ele se achava, embora macedônio, ele se achava grego, mistura grega e tudo. E, inclusive, ele vai dominar esses povos. E, então, exerceram em outras civilizações pelo mundo inteiro. Tá? Os gregos, por sua vez, teve grande força, pois as principais rotas comerciais ficaram sob seu domínio, fazendo com que os fenícios se estabelecessem em outras regiões. Que isso já foi um grande mal para os fenícios, porque eles foram obrigados a ir de determinadas regiões para outra. E eles saindo dessas regiões para outra, eles ficaram alvos fáceis de serem dominados. Então, os fenícios passaram a ser atacados pelos romanos, e após então essas 3 guerras púnicas, os fenícios foram destruídos. Tá? A força do comércio fenício se deu principalmente à base do escambo. Os fenícios desenvolveram a agricultura e o excedente da produção no mar eles vendiam no comércio marítimo. E foi mais tarde, ou seja, com o passar do tempo, esse comércio de escambo ele foi sendo substituído por moedas. E realizado então entre cidades gregas a venda de produtos como a madeira, o vidro ou um corante avermelhado, que era o púrpura do Tiro, iniciaram então seu processo de expansão territorial, colonizando assim diversas regiões e tornando potências marítimas. Tá? E destaca entre eles Cartago, no norte da África, e terras banhadas pelo Mar Cáspio e pelo Mar Negro. Tá? A cultura fenícia. A cultura fenícia era uma religião, eles eram politeístas, ou seja, possuíam vários deuses, e esses deuses ainda estavam associados a elementos da natureza, e cada cidade tinha seu principal deus, ou seja, não era um deus único da religião em si. Cada cidade, mesmo sendo fenômeno da natureza, como o vento, a chuva, a colheita, mesmo fazendo isso, mesmo assim, cada cidade possuía um deus. Tá? E esses deuses eram cultuados naturalmente sobre a orientação dos sacerdotes. Tá? E a origem e localização dos persas, geograficamente. Os persas se originaram da região chamada de Planalto do Irã e entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, por volta de 6.000 a.C. Tá? Essa localização e esse período, eles foram dominando, eles dominaram os fenícios, e agora, então, eles estão comercializando e seguindo essas rotas. E, mais precisamente, eles ficam próximo do rio Indo, que é bastante extenso, com mais ou menos 3.200 quilômetros de comprimento. Tá? E ele buscava naturalmente terras férteis para desenvolver a sua agricultura. Tá? Os persas e a sua força expansionista, eles se originaram da região chamada de Planalto do Irã, do Mar Cáspio do Golfo, em torno de 6.000
a.C. e ainda buscava terras férteis para desenvolver a sua agricultura. Tá? E por volta de 2000 a.C., os persas já haviam conquistado e consolidado na região. Sempre eles eram atacados por outros povos, como os assírios e os caldeus. Então, os persas que eles consolidaram, naturalmente, eles buscavam ser sólidos, se solidificar, mas mesmo assim era atacado por vários povos da região. E foi a dominação dos medos, ou seja, povo de origem ariana, que migrou para a Ásia Central e lá se estabeleceu o domínio sobre os persas. Tá? De modo que existia dois reinos, o reino dos persas e o reino do Medo. Tá? Esse Medo são povos. Tá? E a dominação começou a mudar com o príncipe persa Ciro o Grande por volta de 550 a.C. e derrotaram os medos e unificaram os reinos de origem desse império. E ele só ruiu naturalmente com a invasão dos macedônios sobre a liderança de Alexandre em 330 a.C. Tá? Quanto à história política, Ciro havia então unificado a Pérsia e também foi responsável pelo processo de expansão territorial que o levou seu reino a ser um dos maiores da história. E em 539 a.C., realizou uma guerra bastante violenta contra os macedônios, liderado por Nabucodonosor. Que Nabucodonosor é aquele rei que criou e mandou fazer o Jardim Suspenso da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, em homenagem à sua amada. Tá? Já os judeus, então, foram libertados pelos persas, que anexaram a Fenícia, a Síria e a Palestina. Foram significativos, pois possibilitaram aos persas controlar as costas do mar Mediterrâneo, impulsionando assim pelas grandes embarcações e produzidos pelos fenícios. Tá? E ainda, o Ciro deixou um reino próspero devido às grandes conquistas territoriais. Seu filho Cambises II deu continuidade política da expansão, conquistando ainda o Egito na Batalha de Pelusa e as regiões com os rios, que oferecia condições de acumular ainda mais riquezas com o comércio. Tá? E em 522, Dário I assumiu o poder com grande capacidade da administração e habilidade política. Parte do seu povo poderia continuar com os seus cultos, com a sua religião, com sua fé, mas tinha que manter a sua organização social. Exigiam deles ainda altos impostos. Esses altos impostos, naturalmente, para manter o povo sob domínio, porque já estavam sob seu domínio, mas para manter eles dominando não era só pela força, mas sim pela a questão astuta, por questão do imposto ser alto, eles, entre aspas, não tinham grande capacidade de crescimento econômico. E política, eles aceitavam os deuses e a cultura dos outros povos. Então, a única coisa que ele exigia de mais e alto eram os impostos, para ajudar eles a ficarem fortes e os outros, entre aspas, a ficarem mais fracos ou enfraquecidos. Tá? E foi facilitado pela criação de uma moeda, o dárico. Esses funcionários que cuidavam, que eram os fiscais, eles eram tidos como olhos e ouvidos do rei. Tá? E então criou-se um sistema ainda de estrada que interligava essa cidade umas às outras para que isso fosse muito ágil, para que fosse muito rápido.
Então, eles criou então esse sistema de estrada para ligar uma a outra cidade muito rápida. Então, isso ligava as principais cidades, que eram as principais satrapias, que era a capital persa. Tá? E para o melhor fluxo do comércio, as caravanas também serviram para criar um sistema de correio, que era um sistema muito elogiável. Então eles interagiam rapidamente de uma cidade a outra, e o sistema de correio de informação eles colocavam como se fosse um entreposto entre uma cidade e outra, além das estradas, tudo para facilitar esse eixo central e esse comando das cidades. Tá? Então essas caravanas serviam para também criar esse correio, essa facilidade em entregar e receber mercadoria e informações. E o que facilitou a cobrança ainda mais dos impostos. Ora, se você tem uma comunicação rápida de uma cidade com outra e você consegue então ter um sistema de correio, ter um sistema de comunicação rápida, é claro que os impostos também chegam rápido. Chegando rápido, você tem então como saber o que foi pago e a quantidade que você pode fazer então com o resultado desses impostos. Tá? Quanto à religião persa, foi conhecido como o zoroastrismo, em alusão ao profeta Zoroastro, que viveu entre 628 a 551 a.C. Tá? A convivência entre o bem e o mal. Ela especificava o certo e o errado. Os persas não aceitavam o politeísmo, mas muito menos o sacrifício. Então, eles procuraram o quê? A democracia na prática religiosa. Ou seja, já que não aceitavam, mas mesmo assim eles tentaram ser democráticos na prática religiosa dos persas. O homem poderia escolher a sua conduta. E podia escolher moral, ética entre o bem e o mal. Ou seja, eram as suas escolhas que iam te levar para o céu ou para o inferno, para o bem e para a luz. Porque a urra, a matzah, representava o bem e a luz. Tá? E as consequências das escolhas seriam, portanto, o paraíso ou o inferno. Então, era você que escolheria entre o bem e o mal. Era você que escolhia o seu caminho. Essa era a democracia, então, religiosa. Tá? Aqui, então, nós chegamos ao fim deste assunto sobre persas e os fenícios. E, por gentileza, então, inscreva-se no nosso canal Gênios Culturais. E ainda, tenha sempre bons objetivos e boa competência.